Emmanuel, Paulo e Estevão. Segunda parte, capítulo 3, Lutas e humilhações. A jornada se faz sem incidentes. Entretanto, em sua nova soledade, o moço tarcense reconhece que forças invisíveis provem-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. Dentro da noite cheia de estrelas, tem a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia, a traduzir-se por apelos de infinito amor e de infinita esperança. Desde o instante em que se desligara da companhia amorosa de Áquila e sua mulher, quando se sente absolutamente só para os grandes empreendimentos do seu novo destino, encontra energias interiores até então imprevistas por desconhecidas. Saulo não consegue definir esse estado espiritual, mas o caso é que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservaria-se ao seu lado como companheiro fiel. Aquelas exortações, aquelas vozes brandas e amigas que o assistem em todo o seu curso apostolar e atribuídas diretamente ao Salvador, provêm do generoso mártir do caminho, que o segue espiritualmente durante 30 anos, renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. Jesus quer, de Sarte, que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém fique para sempre irmanada ao primeiro algoz dos prosélitos de sua doutrina de vida e redenção. Ao invés dos sentimentos de remorso e perplexidade em face do passado culposo, da saudade e desalento que às vezes lhe ameaçam o coração, sente agora radiosas promessas no espírito renovado, sem poder explicar a sagrada origem de tão profundas esperanças. Não obstante, as singulares alterações fisionômicas que a vida, o regime e o clima do deserto lhe produziram, entra em Damasco, com alegria sincera, na alma agora devotada absolutamente ao serviço de Jesus. Com júbilo indefinível, abraça o velho Ananias, pondo-o ao corrente de suas edificações espirituais. O respeitável ancião retribui-lhe o carinho com imensa bondade. Dessa vez, o ex-rabino não precisará insular-se numa pensão entre desconhecidos, porque os irmãos do caminho lhe oferecem franca e amorosa hospitalidade. Diariamente repete a emoção confortadora da primeira reunião a que comparecera, antes de recolher-se ao deserto. A pequena assembleia fraternal congrega-se todas as noites, trocando ideias novas sobre os ensinamentos do Cristo, comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho, permutando objetivos e conclusões. Saulo é informado de todas as novidades atinentes à doutrina, experimentando os primeiros efeitos do choque entre os judeus e os amigos do Cristo a propósito da circuncisão. Seu temperamento apaixonado percebe a extensão da tarefa que lhe está reservada. Os fariseus formalistas da sinagoga não mais se insurgem contra as atividades do caminho, desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Somente Ananias e alguns poucos percebem a sutileza dos casuístas, que provocam deliberadamente a confusão em todos os setores, atrasando a marcha vitoriosa da Boa Nova Redentora. O ex-doutor da lei reconhece que, na sua ausência, o processo de perseguição tornara-se mais perigoso e mais imperceptível, porquanto as características cruéis mais francas do movimento inicial sucedem-se a manifestações de hipocrisia farisaica que, a pretexto de contemporização e benignidade,
mergulham a personalidade de Jesus e a grandeza de suas lições divinas em criminoso e deliberado ouvido. Coerente com as novas disposições do Fórum Íntimo, não pretende voltar à sinagoga de Damasco, para não parecer um mestre pretensioso a pugnar pela salvação de outrem, antes de cuidar do aperfeiçoamento próprio. Mas, diante do que via e coligia com alto senso psicológico, compreende que é útil arrostar todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico com o Evangelho, o que é a circuncisão e o que é a nova fé. Expondo a Ananias o projeto de fomentar a discussão em torno do assunto, o velhinho generoso estimula-lhe os propósitos de restabelecer a verdade em seus legítimos fundamentos. Para esse fim, no segundo sábado de permanência na cidade, o vigoroso pregador comparece à sinagoga. Ninguém reconhece o rabino de Tarso, na sua túnica rafada, na epiderme tostada de sol, no rosto descarnado, no brilho mais vivo dos olhos profundos. Terminada a leitura e a exposição regulamentares, franqueada a palavra aos sinceros estudiosos da religião, eis que o desconhecido galga a tribuna dos mestres de Israel e, buscando interessar a numerosa assistência, fala primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías, até que penetra o estudo dos profetas. Os presentes escutam-no com profunda atenção. Alguns se esforçam por identificar aquela voz que lhes não parece estranha. A pregação vibrante suscita ilações de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transborda dos rápidos altiloquentes. É aí que o ex-rabino, conhecendo o poder magnético já exercido sobre o vultoso auditório, começa a falar do Messias Nazareno, comparando sua vida, feitos e ensinamentos com os textos que o anunciavam nas Sagradas Escrituras. Quando aborda o problema da circuncisão, eis que a Assembleia rompe em furiosa gritaria. É ele, é o traidor! Clamam os mais audaciosos, depois de identificar o ex-doutor de Jerusalém. Pedra ao blasfemo, é o bandido da seita do caminho. Os chefes do serviço religioso, por sua vez, reconhecem o antigo companheiro, agora considerado trânsfuga da lei, a quem se devem impor castigos rudes e cruéis. Saulo assiste à repetição da mesma cena de quando se fez ouvir na seleta reunião com a presença dos levitas de Chipre. Enfrenta impassível a situação, até que as autoridades religiosas conseguem acalmar os ânimos turbulentos. Após as fases mais agudas do tumulto, o arquissinagogo, tomando posição, determina que o orador descesse da tribuna para responder ao seu interrogatório. O convertido de Damasco compreende de relance toda a calma de que necessita para sair-se com êxito daquela difícil aventura e obedece de pronto, sem protestar. Sois Saulo de Tarso, antigo rabino em Jerusalém? Pergunta a autoridade com ênfase. Sim, pela graça do Cristo Jesus. Responde em tom firme e resoluto. Não vim ao caso. Referências quaisquer ao carpinteiro de Nazaré. Interessa-nos tão só a vossa prisão imediata, de acordo com as instruções recebidas do templo. Explica o judeu em atitude solene. Minha prisão? Interroga Saulo admirado. Sim. Não vos reconheço o direito de efetuá-la. Esclarece o pregador. Diante dessa atitude enérgica, há um movimento de admiração geral. Por que relutais? O que só vos cumpre é obedecer.
Saulo de Tarso fixa-o com decisão, explicando: Nego-me porque, não obstante haver modificado minha concepção religiosa, sou doutor da lei e, além disso, quanto à situação política, sou cidadão romano e não posso atender a ordens verbais de prisão. Mas estás preso em nome do Sinédrio. Onde o mandado? A pergunta imprevista desnorteia a autoridade. Há mais de 2 anos, chegara de Jerusalém o documento oficial, mas ninguém podia prever aquela eventualidade. A ordem fora arquivada cuidadosamente, mas não podia ser exibida de pronto, como exigem as circunstâncias. O pergaminho será apresentado dentro de algumas horas. Acrescenta o chefe da sinagoga, um tanto indeciso. E como a justificar-se, acrescenta: Desde o escândalo da vossa última pregação em Damasco, temos ordens de Jerusalém para vos prender. Saulo fixa-o com energia e, voltando-se para a assembleia, que lhe observa a coragem moral, tomada de pasmo e admiração, diz em alto e bom som: Varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade, trocando-a pelas formalidades exteriores. Não vos condeno, lastimo-vos, porque também fui assim como vós outros. Entretanto, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso que o Senhor me oferecia. Lançais-me acusações, vituperais minhas atuais convicções religiosas. Mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Onde o sincero lutador do campo espiritual que deseja sondar em minha companhia as Santas Escrituras? Profundo silêncio segue-se ao répito. Ninguém? Pergunta o ardoroso artífice da nova fé, com um sorriso de triunfo. Conheço-vos, porque também palmilhei esses caminhos. Entretanto, convenhamos em que o farisaísmo nos perdeu, atirando nossas esperanças mais sagradas num oceano de hipocrisias. Venerais Moisés na sinagoga. Tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores. Mas qual a feição da vossa vida doméstica? Quantas dores ocultais sobre a túnica brilhante? Quantas feridas dissimulais, com palavras falaciosas? Como eu, deveis sentir imenso tédio de tantas máscaras ignóbeis. Se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados, nem o número exato das maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Padeci de vossas úlceras, envenenei-me também nas vossas trevas e vinha trazer-vos o remédio imprescindível. Recusais-me a cooperação fraterna, entretanto, em vão recalcitrais perante os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-nos. Trouxe-vos o Evangelho, ofereço-vos a porta de redenção para nossas velhas mazelas. Ainda quereis compensar meus esforços com o cárcere e a maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores, em troca de minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Se a rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos, quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Os próprios diretores da reunião parecem dominados por forças magnéticas poderosas e indefiníveis. O moço tarcense passeia o olhar dominador sobre todos os presentes, revelando a rigidez do seu ânimo poderoso. Vosso silêncio fala mais que as palavras, Conclui quase com audácia. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. Que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Assim dizendo, caminha resoluto para a porta de saída, enquanto o olhar assombrado da assembleia lhe acompanha o vulto, até que, a passo firme, desaparece em uma das ruas estreitas que desembocam na grande praça. Como que desperta após o audacioso desafio,
a reunião degenera em acaloradas discussões. O arquissinagogo, que parece sumamente impressionado com as declarações do ex-rabino, não oculta a indecisão, relutando entre as verdades amargas de Saulo e a ordem de prisão imediata. Os companheiros mais enérgicos procuram levantar-lhe o espírito de autoridade. É preciso prender o atrevido orador a qualquer preço. Os mais decididos põem-se à procura imediata do pergaminho de Jerusalém e, logo que o encontram, resolvem pedir auxílio às autoridades civis, promovendo diligências. Daí a 3 horas, todas as medidas para a prisão do audacioso pregador estão assentadas. Os primeiros contingentes são movimentados às portas da cidade. Em cada uma posta-se pequeno grupo de fariseus, secundados por 2 soldados, a fim de burlarem qualquer tentativa de evasão. Em seguida, iniciam a devassa em bloco, na residência de todas as pessoas suspeitas de simpatia e relações com os discípulos do Nazareno. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procura avistar-se com Ananias, ansioso da sua palavra amorosa e conselheira. O sábio velhinho ouve a narração do acontecido, aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre, diz o moço por fim, condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Estou pronto a reparar meu passado de culpas. Afrontarei as incompreensões de Jerusalém, a fim de patentear minha transformação radical. Pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância, mas de modo algum poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro. Acaso serviria ao mestre, humilhando-me diante das explorações inferiores? Jesus lutou quanto possível, e seus discípulos não poderão proceder de outro modo. O bondoso ancião acompanha-lhe as palavras com sinais afirmativos. Depois de confortá-lo com sua aprovação, recomenda-lhe a maior prudência. Será razoável afastar-se dali o quanto antes do seu tugúrio. Os judeus de Damasco conhecem a parte que tivera na sua cura. Por causa disso, muita vez lhe suportaram as injúrias e remoques. Certo, procurá-lo-iam ali para prendê-lo. Assim é de opinião que se recolha à casa da Consoror Lavadeira, onde costumavam orar e estudar o Evangelho. Ela saberia acolhê-lo com bondade. Saulo atende ao conselho sem hesitar. Daí a 3 horas, o velho Ananias é procurado e interpelado. Atenta à sua conduta discreta, é recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações. O fato é que, inquirido pela autoridade religiosa, apenas responde: Saulo deve estar com Jesus. Os seus escrúpulos de consciência, o generoso velhinho entende que, desse modo, não mente aos homens nem compromete um amigo fiel. Depois de preso e incomunicável por 24 horas, dão-lhe a liberdade após receber castigos dolorosos. A aplicação de 20 bastonadas deixa-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Contudo, logo que se vê livre, espera a noite e, cautamente, encaminha-se a choupana humilde, onde se realizam as práticas do caminho. Reencontrando com o amigo, expõe-lhe o plano que vinha remediar a situação. Quando criança, exclama Ananias prazeroso, assisti à fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. E como se recapitulasse os pormenores do fato, na memória cansada, pergunta: Saulo, terias medo de fugir num cesto de vime?
Por quê? Diz o moço sorridente. Moisés não começou a vida num cesto sobre as águas? O velho acha graça na alusão e esclarece o projeto. Não muito longe dali, há grandes árvores junto dos muros da cidade. Alçariam o fugitivo num grande cesto e depois, com insignificantes movimentos, ele poderia descer do outro lado, em condições de encetar a viagem para Jerusalém, conforme pretendia. O ex-rabino experimenta imensa alegria. Na mesma hora, a dona da casa foi buscar o concurso dos 3 irmãos, de mais confiança. E quando o céu se faz mais sombrio, depois das primeiras horas da meia-noite, um pequeno grupo se reúne junto à muralha, em ponto mais distante do centro da cidade. Saulo beija as mãos de Ananias, quase com lágrimas. Despede-se em voz baixa dos amigos, enquanto um lhe entrega volumoso pacote de bolos de cevada. Na copa da árvore frondosa e escura, o mais jovem espera o sinal. O moço tarcense entra na sua embarcação improvisada e a evasão se dá no âmbito silencioso da noite. Do outro lado sai Lesto do cesto, deixando-se empolgar por estranhos pensamentos. Será justo fugir assim? Não havia cometido crime algum. Não é covarde deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários? Ao mesmo tempo, considera que sua conduta não provém de sentimentos pueris e inferiores, pois vai a Jerusalém desassombrado, buscando avistar-se com os antigos companheiros, falar-lhes-ia abertamente, concluindo que também não é razoável entregar-se inerme ao fanatismo tirânico da sinagoga de Damasco. Aos primeiros raios de sol, o fugitivo vai longe. Leva consigo os bolos de cevada como única provisão e o evangelho presenteado por Gamaliel como lembrança de tanto tempo de solidão e de luta. A jornada é assaz difícil e penosa. O cansaço obriga-o a paradas constantes. Mais de uma vez recorre à caridade alheia no trajeto penoso. Com auxílio de camelos, cavalos ou dromedários, a viagem de Damasco a Jerusalém não exige menos de uma semana de marchas exaustivas. Saulo, porém, vai a pé. Poderia talvez valer-se do concurso definitivo de alguma caravana onde conseguisse os recursos imprescindíveis, mas prefere familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros. Quando a fadiga lhe sugere o desejo de aguardar a cooperação eventual de outrem, busca vencer o desânimo, põe-se novamente de pé, apoiando-se em cajados improvisados. Depois de suaves recordações, no local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, volta a experimentar carinhosas emoções ao penetrar na Palestina, atravessando vagarosamente extensas regiões da Galileia. Faz questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do Mestre, identificar-se com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum e Nazaré, ouvir a palavra dos filhos da região. Neste tempo, já o ardoroso apóstolo dos gentios deseja inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus. Ansia por coordená-los com segurança, de maneira a legar aos irmãos em humanidade o melhor repositório de informações sobre o emissário divino.
Quando chega a Cafarnaum, um crepúsculo de ouro entorna maravilhas de luz na bucólica paisagem. O ex-rabino desce religiosamente às margens do lago. Embebe-se na contemplação das águas marulhosas. Pensando em Jesus, no poder do seu amor, chora, dominado por singular emoção. Queria ter sido pescador humilde para captar os ensinamentos sublimes na fonte de suas palavras generosas e imortais. Por 2 dias, ali permanece em suave embevecimento. Sem revelar-se, procura Levi, que o recebe de boa vontade. Mostra-lhe sua dedicação e conhecimento do Evangelho. Fala da oportunidade de suas anotações. O filho de Alfeu alegra-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora. Saulo vive em Cafarnaum horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Fora o local das pregações do mestre, mais adiante a casinha de Simão Pedro, além a coletoria onde o mestre fora chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos. Abraça homens fortes da localidade que tinham sido cegos e leprosos, curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Vai a Dalmanuta, onde conhece Madalena. Enriquece o mundo impressivo de suas observações, colhendo informes inéditos. Daí a dias, depois de repousar em Nazaré, ei-lo às portas da cidade santa dos israelitas, extenuado de fadiga, das caminhadas penosas, das noites de vigília, cujos sofrimentos, muita vez, lhe parecem sem fim. Em Jerusalém, todavia, aguardam-no outras surpresas não menos dolorosas. Está empolgado por ansiosas interrogações. Não mais tivera notícia dos pais, dos amigos, da irmã carinhosa, dos familiares sempre vivos na sua retentiva. Como o receberiam os companheiros mais sinceros? Não pode esperar amáveis recepções do Sinédrio. O episódio de Damasco dá-lhe a perceber o estado de ânimo dos membros do tribunal. Certo, seria sumariamente expulso do cenáculo mais compíscuo da raça. Em compensação, é admitido pelo Cristo no cenáculo infinito das verdades eternas. Dominado por estas reflexões, atravessa a porta da cidade, recordando o tempo em que, numa biga veloz, saía noutro local, buscando a casa de Zacarias, na direção de Jope. As reminiscências das horas mais venturosas da mocidade enchem-lhe os olhos de pranto. Os transeuntes de Jerusalém estão longe de imaginar quem é aquele homem magro e pálido, barba grande e olhos encovados, que passa arrastando-se de fadiga. Após grande esforço, atinge um prédio residencial de seu conhecimento. O coração palpita-lhe apressado. Como simples mendigo, bate à porta em ansiosa expectativa. Um homem de semblante severo atende secamente.
Podeis informar, por favor, diz com humildade. se ainda aqui reside uma senhora chamada Dalila? Não, Responde o outro ríspido. Aquele olhar duro não enseja novas perguntas, mas ainda assim aventura. podereis dizer por obséquio para onde se mudou? Ora essa, Replica o dono da casa irritadiço. dar-se-á que tenha de prestar contas a um mendigo. Daqui a pouco o senhor me perguntará se comprei essa casa. Depois me pedirá o preço, exigirá datas, reclamará novas informações sobre os antigos moradores. Tomará meu tempo com 1000 interrogações ociosas. E fixando em Saulo os olhos impassíveis, remata de chofre. Não sei, está me ouvindo? Ponha-se na rua. O fugitivo de Damasco volta serenamente para a via pública, enquanto o homenzinho dá expansão aos seus nervos doentes, batendo a porta com estrondo. O ex-discípulo de Gamaliel reflete na realidade amarga daquela primeira recepção simbólica. Jerusalém certamente nunca mais poderá conhecê-lo. Não obstante a impressão dolorosa, não se deixa empolgar pelo desânimo. Resolve procurar Alexandre, parente de Caifás, e seu companheiro de atividades no sinédrio e no templo. Cansadíssimo, bate-lhe à porta, com minguaças esperanças. Um servo da casa, depois da primeira pergunta, vem trazer-lhe a alvissareira notícia de que o amo não se demorará a atender. Com efeito, daí a pouco, Alexandre recebe o desconhecido com indisfarçável surpresa. Satisfeito por conseguir a atenção de um velho amigo, Saulo adianta-se, cumprimentando-o com efusão. O israelita ilustre não consegue ocultar o desapontamento e sentencia com alguma generosidade nas palavras. Amigo, a que vindes a essa casa? Será possível que não me reconheças? Interroga bem-humorado, apesar da imensa fadiga. Vossa fisionomia não me é de todo estranho. Entretanto, Alexandre, Exclama por fim, prazenteiro. não te recordas mais de Saulo? Um grande abraço é a resposta do amigo, que pergunta solícito, modificando o tratamento. Muito bem, até que enfim. Graças a Deus vejo que estás curado. Não me enganei esperando que voltasses. Grande é o poder do Deus de Moisés. Saulo compreende de pronto a ambiguidade daquelas expressões. Sentindo dificuldades em fazer-se entendido, procura o melhor meio de explicar-se com êxito, enquanto o amigo prossegue. Mas que aspecto é este? Olha que mais pareces um beduíno do deserto. Dize-me, quanto tempo durou a enfermidade pertinaz? Saulo se enche de coragem e acentua. Mas há um engano com certeza, ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Impossível. Diz Alexandre, visivelmente desapontado, depois de tantas demonstrações afetuosas. Jerusalém anda repleto de lendas a teu respeito. Sadoc veio até aqui há 3 anos, pedir providências enérgicas do Sinédrio, para que se esclarecesse tua situação. E depois de longos debates, levou uma ordem de prisão contra ti. Desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Provei que, se havias adotado uma atitude simpática para com a gente do caminho, certo, essa decisão obedecia a fins que não estávamos habilitados a compreender de pronto, como, por exemplo, o de sondar melhor a extensão de suas atividades revolucionárias. Saulo não pode conter-se e revida, antes que o amigo continue. Mas nesse caso, seria um hipócrita refalsado e indigno do cargo e de mim mesmo. O outro, contrafeito, carrega o sobrolho. Aliás, ponderei todas as hipóteses, e como não podia tomar-te por hipócrita, Acentua Alexandre, procurando emendar a mão.
consegui provar que tua atitude em Damasco provinha de transitória demência. Não era justo pensar de outro modo, mesmo porque, do contrário, serias também insincero conosco na esfera do farisaísmo. O ex-rabino sente a delicadeza do impasse. Há renovadas concepções religiosas, mas está diante de um amigo. Quando muitos o abandonavam, aquele o recebia fraternalmente. É necessário não magoá-lo. Todavia é impossível mascarar a verdade. Sente os olhos úmidos. Impõe-se-lhe testemunhar o Cristo a qualquer preço, embora tivesse de perder as maiores afeições do mundo. Alexandre, Diz humildemente: é verdade que iniciei o grande movimento de perseguição ao caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos no limiar de grandes transformações. Às portas de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho de amor. A palavra sai-lhe tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo que, não obstante, deixa transparecer profunda decepção no rosto lívido. Não digas tais absurdos. Exclama, irônico e sorridente. Desgraçadamente vejo que o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. A sinagoga de Damasco tinha razão. Se não te conhecesse da infância, dar-te-ia agora o título de blasfemo e desertor. O moço tarcense, não obstante a energia viril, está desapontado. Aliás, Prossegue o outro, assumindo áreas de protetor. desde o início de tua viagem não concordei com o mísero cortejo que levavas. Jonas e Demétrio são quase boçais, e Jacó vive de caduquices. Com semelhante companhia, qualquer perturbação de tua parte haveria de acarretar grandes desastres morais para a nossa posição. No entanto, Alexandre, Diz o ex-rabino um tanto humilhado. devo insistir na verdade. Vi com estes olhos o Messias de Nazaré, ouvi-lhe a palavra de viva voz. Compreendendo os erros em que vivia, na minha defeituosa concepção da fé, demandei o deserto. Lá estive 3 anos em serviço rude e longas meditações. Minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Salvador, o Filho do Deus vivo. Pois tua enfermidade, Repete Alexandre altaneiro, modificando o diapasão da intimidade. transtornou a vida de toda a tua família? Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jaques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para a Cilícia. Quando soube da ordem de prisão lavada pelo Sinédrio contra tua pessoa, tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando da tua inteligência os maiores galardões de nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados, depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão desse quadro? Uma dor como essa não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? O ex-doutor da lei tem o coração ralado de angústia. Tantos dias ansiosos, tantas amarguras vividas, no intuito de lograr alguma compreensão e repouso junto dos seus, vê agora é tudo ilusão e ruinaria. A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz, os amigos execravam-no, Jerusalém lançava-lhe ironias. Vendo-o em tal atitude, o amigo regozija-se intimamente, esperando ansioso o efeito de suas palavras. Depois de concentrar-se 1 minuto, Saulo acentua. Lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, nada obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam
foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração, que se perdia na iniquidade. Amós nos concitou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que, antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Quer dizer que persistes nos teus erros? Pergunta Alexandre, quase hostil. Não me sinto enganado, dada a incompreensão geral. Comenta o ex-rabino dignamente. Também me encontro em penosa situação, mas o mestre não me faltará com o seu auxílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico que me ensina a proceder nesta hora. Desde a infância procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas, se é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Alexandre parece comover-se com o tom melancólico das últimas palavras. Saulo dá a impressão de alguém que esteja prestes a chorar. Estás fundamente transtornado? Objeta Alexandre. Só um demente poderia proceder assim. Gamaliel não era um louco e aceitou Jesus como o Messias prometido. Acrescenta o ex-doutor invocando a venerável memória do grande rabino. Não creio, diz o outro com ar superior. Saulo baixa a fronte silencioso. Grande a humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, é tido por mentiroso. Apesar disso, no auge da perplexidade, considera que o amigo não está em condições de compreendê-lo integralmente. Reflete na situação embaraçosa, quando Alexandre volta a dizer: infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com falsos discursos de louvor do carpinteiro de Nazaré. A decisão do Sinédrio, que consegui com tantos sacrifícios, poderia modificar-se. Quanto ao mais, termina como a despedi-lo. Sabes que continuo as tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes a qualquer tempo. Saulo compreende a advertência. Não é preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsa-o com boas maneiras. Em 2 minutos, acha-se novamente na via pública. É quase meio-dia, um dia quente. Sente sede e fome. Consulta a bolsa, está quase vazia. Um resto do que recebera das mãos generosas do irmão de Gamaliel ao deixar Palmira definitivamente. Procura a pensão mais modesta de uma das zonas mais pobres da cidade. Em seguida, a frugal refeição, e antes que caíssem as sombras cariciosas da tarde, encaminha-se esperançado para o velho casarão reformado, onde Simão Pedro e companheiros desenvolvem toda a atividade em prol da causa de Jesus. No trajeto, recorda-se de quando for ouvir Estevão em companhia de Sadoc. Como tudo agora se passa inversamente. O crítico de outrora volta para ser criticado. O juiz, transformado em réu, mergulha o coração em singulares ansiedades. Como receberiam na igreja do caminho? Para, à frente da habitação humilde. Pensa em Estevão, mergulhado no passado, de alma opressa. Ante os colegas do Sinédrio, entestando as autoridades do judaísmo, outra era sua atitude. Conhecia-lhes as fraquezas peculiares, passara também pelas máscaras farisaicas e pode aquilatar de seus erros clamorosos.
No entanto, defrontando os apóstolos galileus, sagrada veneração se lhe impõe à consciência. Aqueles homens podem ser rudes e simples, podem viver distanciados dos valores intelectuais da época, mas tinham sido os primeiros colaboradores de Jesus. Além disso, não pode aproximar-se deles sem experimentar profundo remorso. Todos haviam sofrido vexames e humilhações por sua causa. Não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro teria sido lapidado. Precisa consolidar as noções de humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação sagrada com Cristo. Em Damasco, lutara na sinagoga contra a hipocrisia de antigos companheiros. Em Jerusalém, enfrentara Alexandre com todo o desassombro. Entretanto, parecia-lhe que outra deveria ser sua atitude ali, onde tinha necessidade de renúncia para alcançar a reconciliação com aqueles a quem havia ferido. Assomado de profundas reflexões, bate à porta, quase trêmulo. Um dos auxiliares do serviço interno, de nome Prócoro, vem atender solicitamente. Irmão, Diz o moço tarcense em tom humilde. podeis informar se Pedro está? Vou saber. Diz o interpelado amistoso. Caso esteja, Acrescenta Saulo algo indeciso. diz-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Prócoro gagueja um sim, com extrema palidez. Fixa no visitante os olhos assombrados e afasta-se com dificuldade, sem dissimular a enorme surpresa. É o perseguidor que volta depois de 3 anos. Lembra-se agora daquela primeira discussão com Estevão, em que o grande pregador do Evangelho sofrera tantos insultos. Em poucos momentos, alcança a câmara, onde Pedro e João confabulam sobre problemas internos. A notícia cai entre ambos como uma bomba. Ninguém poderia prever tal coisa. Não acreditavam na lenda que Jerusalém enfeitava com detalhes desconhecidos em cada comentário. Impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. O ex-pescador do caminho, antes de recambiar o portador ao inesperado visitante, manda chamar Tiago para resolverem os 3 a decisão a tomar. O filho de Alfeu arregala os olhos. Depois das primeiras opiniões que traduzem receios justos e emitidas precipitadamente, Simão exclama com grande prudência: Em verdade, ele nos fez o mal que pôde. Entretanto, não é por nós que devemos temer, e sim pela obra do Cristo que nos está confiada. Aposto em que toda essa história de conversão se resume numa farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas, replica Tiago um tanto displicente. Por mim, Diz João, peço a Jesus nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou aplicar-me no cárcere. Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo de fato lhe apareceu às portas de Damasco. Mas como saber? diz Pedro com profunda compreensão. Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do Mestre. A meu ver, tendo a zelar um patrimônio que não nos pertence, somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Não é justo abrirmos as portas quando não lhe conhecemos o intuito. Na primeira vez que aqui esteve, Saulo de Tarso foi tratado com o respeito que o mundo lhe consagrava. Busquei-lhe melhor lugar para que ouvisse a palavra de Estevão. Infelizmente, sua atitude desrespeitosa e irônica provocou o escândalo, que culminou na prisão e morte do companheiro.
veio espontaneamente e voltou para prender-nos. Ao carinho fraternal que lhe oferecemos, retribuiu com algemas e cordas. Assim me externando, também não devo esquecer a lição do mestre, relativamente ao perdão, e por isso reafirmo que não penso por nós, mas pelas responsabilidades que nos foram conferidas. Ante considerações tão justas, os outros calam, enquanto o ex-pescador acrescenta: Por conseguinte, não me é permitido recebê-lo nesta casa, em maior exame, ainda que não me falte sincera boa vontade para isso. Resolvendo o assunto por esta forma, convocarei uma reunião para hoje à noite. O assunto é muito grave. Saulo de Tarso foi o primeiro perseguidor do Evangelho. Quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar, pois de mim mesmo não quero parecer nem injusto nem imprevidente. E depois de longa pausa, diz para o emissário: Vai, Prócoro. Disse-lhe que volte depois, que não posso deixar os quefazeres mais urgentes. E se ele insistir? Pergunta o diácono preocupado. Se ele de fato aqui vem em nome de Jesus, saberá compreender e esperar. Saulo aguarda ansiosamente o mensageiro. É-lhe preciso encontrar alguém que o entenda e lhe sinta a transformação. Está exausto. A Igreja do Caminho é a sua derradeira esperança. Prócoro lhe transmite o recado com grande indecisão. Não é preciso mais para que tudo compreenda. Os apóstolos galileus não acreditam na sua palavra. Agora examina a situação com mais clareza. Percebe a indefinível e grandiosa misericórdia do Cristo, visitando-o inesperadamente no auge de seu abismo espiritual às portas de Damasco. Pelas dificuldades para ir ter com Jesus, avalia quanta bondade e compaixão seriam necessárias para que o Mestre o acolhesse, endereçando-lhe sagradas exortações no encontro inesquecível. O diácono fixa-o com simpatia. Saulo recebe a resposta altamente desapontado. Fica pálido e trêmulo, como que envergonhado de si mesmo. Além disso, tem aspecto doentio, olhos encovados, é pele e osso. Compreendo, irmão, diz de olhos molhados. Pedro tem motivos justos. Aquelas palavras comovem a Prócoro, no mais íntimo da alma, e evidenciando seu bom desejo de ampará-lo, exclama a demonstrar perfeito conhecimento dos fatos. Não trazeis de Damasco alguma apresentação de Ananias? Já tenho comigo as do mestre. Como assim? Pergunta o diácono admirado. Jesus disse em Damasco, fala o visitante com serenidade, que mostraria quanto me compete sofrer por amor ao seu nome. Intimamente, o ex-doutor da lei sente imensas saudades dos irmãos de Damasco, que o haviam tratado com a maior simplicidade. Entretanto, considera simultaneamente que semelhante proceder é justo, porquanto dera provas na sinagoga e junto de Ananias, de que sua atitude não comportava simulação. Ao refletir que Jerusalém o recebia em toda parte, como vulgar mentiroso, sente lágrimas quentes lhe afluírem aos olhos. Mas, para que o outro não lhe visse a sensibilidade ferida, exclama justificando-se: Tenho os olhos cansados pelo sol do deserto. Podereis fornecer-me um pouco de água fresca? O diácono atende prontamente. Daí a instantes,
Saulo mergulha as mãos num grande jarro, lavando os olhos em água pura. Voltarei depois, Diz em seguida, estendendo a mão ao auxiliar dos apóstolos, que se afasta impressionado. Amargando a fraqueza orgânica, o cansaço, o abandono dos amigos, as desilusões mais acerbas, o moço de Tarso retira-se cambaleante. À noite, consoante deliberara, Simão Pedro, evidenciando admirável bom senso, reúne os companheiros de mais responsabilidade para considerar o assunto. Além dos apóstolos galileus, estão presentes os irmãos Nicanor, Prócoro, Parmenas, Timon, Nicolau e Barnabé. Esse último incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja, por suas elevadas qualidades de coração. Com permissão de Pedro, Tiago inicia as conversações, manifestando-se contrário a qualquer espécie de auxílio imediato ao convertido da última hora. João pondera que Jesus tinha poder para transformar os espíritos mais perversos, como para levantar os mais infortunados da sorte. Prócoro relata suas impressões a respeito do pertinaz perseguidor do Evangelho, ressaltando a compaixão que seu estado de saúde despertava nos corações mais insensíveis. Chegada a sua vez, Barnabé esclarece que ainda em Chipre, antes de transferir-se definitivamente para Jerusalém, ouvira alguns levitas descreverem a coragem com que o convertido falara na sinagoga de Damasco, logo após a visão de Jesus. O ex-pescador de Cafarnaum solicita pormenores do companheiro, impressionado com a sua opinião. Barnabé explica o quanto sabe, manifestando o desejo de resolverem a questão com a maior benevolência. Nicolau, percebendo a atmosfera de boa vontade que se forma em torno da figura do ex-rabino, objeta com a sua rigidez de princípios. Convenhamos que não é justo esquecer os aleijados que se encontram nesta casa, vítimas da odiosa truculência dos asseclas de Saulo. É das Escrituras que se exija cuidado com os lobos que penetram no redil sob a pele das ovelhas. O doutor da lei, que nos fez tanto mal, sempre deu preferência às grandes expressões espetaculares contra o Evangelho no Sinédrio. Quem sabe nos prepara atualmente nova armadilha de grande efeito? A tal pergunta, o bondoso Barnabé curva a fronte em silêncio. Pedro nota que a reunião está se dividindo em dois grupos. De um lado estão ele e João, chefiando os pareceres favoráveis. Do outro, Tiago e Filipe encabeçam o movimento contrário. Acolhendo as admoestações de Nicolau, exprime-se com brandura. Amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, convém refletirmos na bondade infinita do Mestre. Nos trabalhos de minha vida, anteriores ao Pentecostes, confesso que as faltas de toda sorte apareceram no meu caminho de homem frágil e pecador. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. Entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo olvidarmos o Cristo em qualquer iniciativa. Precisamos pensar que, se Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes para desferir novos golpes nos servidores do Evangelho, então ele é ainda mais desgraçado que antes, quando nos atormentava abertamente. Sendo, pois, um necessitado, de qualquer modo,
não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas. Percebendo que Tiago prepara-se para defender o parecer de Nicolau, Simão Pedro continua, depois de ligeira pausa. Nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo que surge no redil com a pele das ovelhas, generosas e humildes. Concordo com essa expressão de zelo. Também eu não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu à porta, atento à responsabilidade que me foi confiada. Nada quis decidir sem o vosso concurso. O mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraternal. Mas, aproveitando o parecer enunciado, examinemos com sinceridade o problema imprevisto. Em verdade, Jesus recomendou que nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus, esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Convenhamos em que, de fato, Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Se estamos numa tarefa de paz e de amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conduta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes. Onde estaria, pois, o espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio, se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? A palavra concisa do apóstolo tem efeito singular. O próprio Tiago parece desapontado pelas anteriores reflexões. Em vão, Nicolau procura argumentos novos para formular outras objeções. Observando o pesado silêncio que se faz, Pedro sentencia serenamente: Desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso, em nome dessa casa. Ele e Saulo não se conhecem, valorizando-se melhor semelhante oportunidade, porque ao vê-lo, o moço tarsense nada terá que recordar do seu passado em Jerusalém. Se fosse visitado pela primeira vez por um de nós, talvez se perturbasse, julgando nossas palavras como de alguém que lhe fosse pedir contas. João aplaude a ideia calorosamente. Em face do bom senso que as expressões de Pedro revelam, Tiago e Filipe mostram-se satisfeitos e tranquilos. Combina-se a diligência de Barnabé para o dia seguinte. Aguardariam Saulo de Tarso com interesse. Se de fato sua conversão fosse real, tanto melhor. O diácono de Chipre destaca-se por sua grande bondade. Sua expressão carinhosa e humilde, seu espírito conciliador, contribuem na Igreja para a solução pacífica de todos os assuntos. Com um sorriso generoso, Barnabé abraça o ex-rabino pela manhã na pensão em que ele se hospedara. Nenhum traço da sua nova personalidade indica aquele perseguidor famoso que fizera Simão Pedro decidir a convocação dos amigos para resolver o seu acolhimento. O ex-doutor da lei é todo humildade e está doente. Indispensável fadiga transparece-lhe nos mínimos gestos. A fisionomia revela um grande sofrimento. Corresponde às palavras afetuosas do visitante, com um sorriso triste e acanhado. Vê-se-lhe, entretanto, a satisfação que a visita lhe causa. O gesto espontâneo de Barnabé sensibiliza-o. A seu pedido,
Saulo conta-lhe a viagem a Damasco e a gloriosa visão do Mestre, que constitui o marco inovidável da sua vida. O ouvinte não dissimula simpatias. Em poucas horas, sente-se tão identificado com o novo amigo, quais se fossem conhecidos de longos anos. Após a conversação, Barnabé pretexta qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria, a quem paga as despesas da hospedagem. Em seguida, convida Saulo a acompanhá-lo à Igreja do Caminho. Saulo não deixa de hesitar, enquanto o outro insiste. Receio, Diz o moço tarcense um tanto indeciso. pois já ofendi muito a Simão Pedro e demais companheiros. Só por acréscimo de misericórdia do Cristo, consegui uma réstia de luz para não perder totalmente meus dias. Ora essa! Exclama Barnabé, batendo-lhe no ombro com bonomia. Quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade de nossa condição de pecadores. Em poucos minutos, encontram-se a caminho, notando o emissário de Pedro o penoso estado de saúde do antigo rabino. Muito pálido e abatido, parece caminhar com esforço. Tremem-lhe as mãos, sente-se febril. Deixa-se levar como alguém que conhece a necessidade de amparo. Sua humildade comove o outro, que a seu respeito ouvira tantas referências desarosas. Chegados à casa, Prócoro lhes abre a porta, mas desta vez Saulo não ficaria a esperar indefinidamente. Barnabé toma-lhe a mão, afetuoso, e dirigem-se para o vasto salão, onde Pedro e Timão os esperam. Saúdam-se em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalidece mais. Fim da parte 1. Ave Jesus, Deus seja conosco.